Paz do Senhor mais uma vez na igreja. Mais uma vez, vamos louvar a Deus, engrandecer a Deus nesse mês. Um mês onde nosso desafio é semear algo para colher. Então que a gente semeie fé, para colher o resultado da fé. Se a gente semear dúvida, medo, incerteza e outras coisas, a colheita virá. Então é melhor a gente semear corretamente. Amém? Como nós dissemos, queridos, o mês de janeiro nós estamos nessa proposta de celebração profética. E a base disso está em Jeremias 29:11. Esse é o texto que a gente tem usado, que quando sair o banner, que deve sair a semana que vem, tivemos alguns probleminhas técnicos para que o banner ficasse pronto hoje, sairá já com esse tema. O tema é Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E se você não disse amém, glória a Deus, perdeu uma oportunidade maravilhosa. Essa é a proposta, queridos, aquilo que nós já falamos um pouco no momento que estivemos louvando a Deus nesse momento de adoração. Entender que a fé, queridos, é o nosso motor. É simples assim. Nós vivemos pela fé. E se não estamos vivendo pela fé, o motor está quebrado. Precisamos correr urgentemente para o fabricante. Falar, tem alguma coisa errada. Então, nós não nos movemos por vista, as estatísticas não são o que definem a nossa história nem a nossa vida, e nem tampouco o que os outros dizem. O que define a nossa vida é Deus. O que Deus tem a nosso respeito. E o texto, a proposta do texto diz que Ele tem planos bons. Você recebeu isso aí no seu coração? Os planos de Deus são bons, queridos. Ele não tem planos maus, não. O plano dele é bom para um futuro bom. Amém? Em cima disso, queridos, nós temos um desafio, que é esse papelzinho que volta e meia tem lá, e pelo que eu vi, não tem mais. Baixa só um pouquinho para mim, que eu acho que está dando microfonia. Esse papelzinho que geralmente tem lá, você faz o seu pedido de oração. Aqui atrás você pode colocar o seu pedido de oração. Nesse mês, o desafio é você não fazer pedido de oração. É fazer como se fosse um testemunho do que Deus fez. Então, em vez de você colocar lá, peço a oração, Senhor, liberta o meu filho. Em vez disso, você vai colocar, Senhor, obrigado, porque 2023 o Senhor trouxe libertação completa para o meu filho e eu quero te agradecer. Entendeu? Então, em vez de você pedir, você vai transformar isso em ações de graça, em celebração. E você vai passar o mês celebrando por essas coisas. Ah, mas elas ainda não aconteceram. No mundo material ainda não, mas no reino espiritual já aconteceram. Se a gente for lá para o capítulo 3 de Êxodo, você verá uma das expressões mais poderosas de Deus. Deus dizendo, eu ouvi a oração do meu povo e eu ouvi o clamor do meu povo. Israel nesse momento, Israel está preso. Israel nesse momento, Israel ele é escravo do Egito. E no capítulo 3, Deus diz que ele ouviu e que ele desceu para responder. Então Deus está falando o que ele fez, ok? Quanto tempo levou para que essa palavra tão poderosa acontecesse? Quem arrisca? 120 anos. Deus já tinha definido. Deus já disse vai acontecer. E operando Deus, ninguém impedirá. Deus disse já está feito. Vai acontecer, não tem para onde correr. Mas levou 120 anos, porque naquele momento Deus gerou Moisés. Moisés viveu 40 anos no palácio, mais 40 anos no deserto, mais 40 anos depois com o povo no deserto, e então eles entraram na terra prometida. Mas isso já havia sido decretado lá atrás.
Então tem muita coisa, para não dizer tudo que você vai viver em 2023, já foi decretado há tempos, querido. Já foi conquistado no reino espiritual. Você ainda não está vivendo, mas Deus já disse amém. Deus já disse assim seja. Já tem anjos trabalhando a teu favor. A gente que é tão míope ou cego espiritualmente, que a gente só percebe o milagre quando ele chega mesmo. Aí você fala, agora eu estou vendo o milagre. E ainda tem uns ainda que falam assim, será? Sei não, hein? Está muito fácil. Não percebe às vezes o tempo que levou para aquilo acontecer. Só enxerga na hora final. E aí pensa que aconteceu debalde, aconteceu por acaso. E não sabe quantas orações, quantas lágrimas, quanta coisa aconteceu no reino espiritual. Um dia na eternidade nós saberemos. Então, queridos, nós precisamos deixar de ser imediatista. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso na mensagem de hoje. Então, transforme o seu pedido em oração em testemunho. Esse é o desafio para o mês de janeiro. Depois estaremos queimando no final do mês, simbolizando o ouvir de Deus, o agir de Deus, o receber de Deus e o viva agora isso, porque Deus já recebeu. Esse aqui é o plano de leitura anual da igreja. Nós, como Igreja Evangélica Vida, nós temos um plano anual de leitura bíblica. No final do ano, geralmente, aqueles que leem a Bíblia toda vêm na frente, com a igreja faz-se o último versículo bíblico, depois ora-se na frente junto e assim por diante. E o plano começa agora, nessa primeira semana. Então, a média, geralmente, é de 3 a 4 capítulos por dia. Se você lê de 3 a 4 capítulos todos os dias, você lê a Bíblia toda durante o ano. Então, o desafio é esse, queridos, que você também abrace essa ideia. Eu preciso disso, você precisa disso. E a gente precisa fazer essas coisas com constância. Teve muito tempo da minha vida que eu tentava ler Bíblia assim, pegava e falava, hoje eu vou ler, agora eu vou acabar com esse negócio. Aí no primeiro dia eu lia quase Gênesis inteiro. No segundo eu falava, bom, acho que eu estou com crédito. No terceiro, eu ainda devo ter crédito. Uma semana depois, eu acho que eu ainda tenho crédito. Um mês depois, eu acho que ainda tenho crédito. Aí você lê em 2, 3 dias, você lê um monte, depois só para. Porque a gente quer fazer tudo da noite para o dia. Eu falei já para vocês algumas vezes, se você puder até anote que eu vou falar. Eu já ouvi 3 ou 4 vezes essa mensagem. Vou ver mais vezes, porque eu estou remoendo essa mensagem. Pastor Abe Uber, ele prega sobre mudança de hábitos. E ele fala, não despreze os pequenos inícios, pequenos começos, não despreze. E ele fala muito em começar pequeno, mas ser constante. Não se preocuparem em ficar, eu vou começar agora sim, agora vou mudar o mundo do dia para a noite. Né? Vou fazer academia agora sim, emagreço 10 quilos em uma semana. Não vai durar, irmãos. Nós temos que se preocupar em ser constantes. E aí ele até conta um testemunho engraçado, depois estou dando um pequeno spoiler, depois vocês veem lá, tem um livro lá que ele recomenda, também muito bom nessa área. Ele fala de um camarada que para começar a emagrecer, ele falou, eu vou fazer 10 minutos de atividade física todo dia, quando ele começou. A preocupação é fazer todo dia, não é fazer 3 horas hoje e outro dia, quando eu puder eu faço tantos. Resumindo, o que ele fazia com 10 minutos? Ele colocava a roupa, ia até a porta da academia, voltava para casa e tirava a roupa. Era o que dava para fazer, mas ele fazia todo dia. Até que daí ele vai crescendo, ele fala em crescimento de 1% ou 10%, não lembro lá exatamente, mas é um desses 2 crescimentos. Chegou o momento que ele começou a aumentar, era 15 minutos. 15 minutos ele já conseguia fazer 5 minutos de esteira. E aí foi aumentando, e assim ele chegou no seu objetivo, com constância. Então, queridos, essa aqui é uma boa proposta. É uma boa proposta. Quem já leu, aqui na igreja tem gente que já leu 5, 10, 15, 20 vezes a Bíblia, em cima dessa proposta que parece, 3 capítulos, 3 a 4 capítulos, não leva meia hora de leitura, queridos. E você pode fazer isso organizado, fazer 10 minutos de manhã, 10 minutos ao meio-dia, 10 minutos à noite, escolha o jeito. O importante é, faça constantemente. Amém? Leitura bíblica anual, essa é uma proposta, tá? Você pode fazer de diversas maneiras. Eu, por exemplo, faço 2 que eu faço. Uma é começar em Gênesis e ir até Apocalipse, então vou fazendo ali os 3, 4 capítulos por dia. E a outra, a gente usa a Bíblia cronológica. No próprio aplicativo da Bible.com,
você vai encontrar lá a Bíblia cronológica e com uma vantagem, você consegue ir anotando o que você já leu. Então, se fez a leitura do dia, ele já mostra que está ok a tua leitura do dia. Então, toda vez que você abrir o aplicativo, ele está exatamente onde você parou. Então, ele te ajuda mais ainda, você estou no ônibus, estou em qualquer lugar, você faz também a sua leitura. Não tem desculpa. Hoje em dia, só você querer se organizar, ter perseverança, desejar mesmo, e você vai crescer todos os dias com os recursos que temos para a glória de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos lá, queridos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Mas, último aviso, se prepare, fevereiro, tem coisa nova para a noite da bênção. Não vou falar agora, mas a noite da bênção, a partir de fevereiro, tem uma nova roupagem. Então, se prepare e reserve essa agenda. Deixa essa agenda, fala assim, essa agenda é sagrada, é de Jesus. Faz igual a Jaqueline, comecei o ano vindo na noite da bênção, porque esse ano vou vir toda quinta-feira. Olha aí, ó, receba, toma posse. Então já começou bem, primeira quinta-feira do ano. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou ainda, diga Escola Bíblica Dominical. Vamos lá, diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instrução por meio de quem? Do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu à vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Se você entendeu esta palavra, dá um glória a Deus. Queridos, nós estamos no começo de um ano, então é importante a gente pensar como começar. O que fazer no começo? Às vezes, lá no meio ou no final, a gente pensa que poderia ter feito antes, né? A gente pensa, se eu tivesse pensado nisso antes, eu não teria feito dessa maneira e teria tido um resultado melhor. Planejamento sempre é um dos problemas maiores na execução. Que às vezes a execução foi mal feita, exatamente porque foi mal planejado. Então, planejar o começo já é meio caminho andado. Se não for uma vitória já completa, pelo menos você já começou muito bem. E essa passagem bíblica, ela fala exatamente disso, porque nós estamos falando de Atos. Atos é quando a igreja começa. Nós temos a história sendo contada até Jesus, e depois de Jesus, Atos dos Apóstolos, a igreja agora começa, o que hoje nós estamos vivendo. Então, para chegar até nós aqui hoje, começa em Atos dos Apóstolos como igreja.
Jesus vem, cumpre aquilo que as profecias diziam a respeito dele, e então, depois do verbo se fazer carne, habitar entre nós, e nós sabemos todo o restante que aconteceu, a igreja começa em Atos dos Apóstolos. Então eu acredito que é bastante interessante a gente pensar um pouco nisso. Eu estava fazendo o meu primeiro devocional do ano em cima desta passagem e senti o desejo de dividi-las com vocês, e mais uma mensagem que eu vou pregar, acho que é no dia 13 ou 14, que eu vou pregar em uma outra igreja, e o Senhor me levou para esse texto. Então hoje eu quero dividir um pouquinho de algumas coisas que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. A primeira delas, queridos, a gente precisa lembrar aonde está esse contexto. Jesus morreu e ressuscitou. Então, nós temos aqui o fim dos evangelhos. Então, aqui nós finalizamos qualquer um dos evangelhos. Se fosse só um evangelho, de Mateus, depois viria Atos. Se fosse só um, Marcos, depois viria Atos, e assim por diante. Nós temos 4 evangélicos, 3 deles sinóticos, que eles são mais similares entre si, e o evangelho de João. Eles finalizam com a mesma história, falando de Jesus, e então Atos são os atos da igreja, quando a igreja começa. Só que os atos da igreja, a gente poderia dizer que ele começa no capítulo 2, que é quando a descida do Espírito Santo acontece e a igreja começa a acontecer na terra. Então nós temos um hiato, nós temos um buraco aí, que é exatamente do final dos evangelhos até o capítulo 2. Então, praticamente, se a gente pegar o capítulo 1 e o capítulo 2, é como se fosse a introdução do começo. Assim, antes de começar, vamos arrumar algumas coisinhas aqui, para que o começo venha. E eu acho que isso tem tudo a ver conosco. Porque nós, como Brasil, nós esperamos no Brasil, e temos promessa no Brasil, para um tempo de avivamento. É uma das grandes razões para a gente ficar atento ao momento que estamos vivendo. Outra grande razão para a gente estar atento ao momento que estamos vivendo é o próprio momento político que a gente está vivendo na Terra, não é questão só do Brasil. Se a gente olhar, o mundo está bipolarizado, né? Está polarizado. São dois lados aí que estão no mundo inteiro degladiando entre si. Não é uma questão só do nosso país. E isso também aponta para algo. Está apontando para algo. Para nós que cremos no reino de Deus, na sua palavra, a gente pelo menos já tem um discernimento mínimo de que de um lado nós temos uma força e do outro lado tem outra força. Os sinais são claros, são evidentes. A gente olha e não precisa muito discernimento para a gente perceber isso. Então é mais um motivo para a gente perceber que a gente está no meio de alguma coisa. E se a gente está também, e algumas linhas que pensam sobre os estudos das últimas coisas, elas vão falar acerca de antes do fim, um avivamento, é mais um fator para a gente também ficar aqui imaginando o que vem por aí. Enfim, queridos, na nossa vida, precisa ser uma vida de constante vigilância. Isso aqui, ponto. Não dá para baixar a guarda. Por quê? Porque estamos em guerra. Se estamos em guerra, não dá para baixar a guarda. Não tem como, né? Se dizer lá para o inimigo assim, ó, dá um tempinho aí, que eu estou cansado, quero tirar uns dias de folga. Não dá, filho. Ele trabalha 24 horas para roubar, matar e destruir. Então, eu posso estar em férias, mas eu tenho que estar vigilante. Eu tenho que estar vigilante. Seja o que eu estiver fazendo, meu posicionamento é de estar em guerra, sempre vigilante. Com isso, queridos, o que nós queremos aqui é pegar esse pano de fundo, esse momento dos discípulos. Que momento que os discípulos estão vivendo? Eles estão vivendo o momento em que largaram tudo para seguir Jesus. Apostaram tudo que tinha em Jesus, o Mestre Jesus, fazendo sinais maravilhosos, deixando eles sem fôlego diante do que viam. Eles viam coisas extraordinárias, ao ponto de dizerem, nunca vimos alguém igual a ele. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles viam os milagres e também iam glorificando a Deus pelo que eles viam acontecer. De repente, acontece aquilo que ele vinha avisando e que eles não entendiam. Ele vinha avisando, olha, precisa que eu vá para que o Espírito Santo venha, olha, vai acontecer uma coisa logo aí na frente, etc. Mas aquilo não entrava na mente deles da forma que precisava entrar. Ao ponto que quando acontece,
eles ficam sem chão, que é natural. Você fica perdido, por quê? Porque aonde você depositou a sua esperança, aonde você apostou tudo que tinha, de repente foi tirado. E tirado de que maneira? Jesus morreu, foi crucificado, além de ter passado pelaquela noite de tortura, além do vexame em praça pública, ainda morreu e foi enterrado. Então esses discípulos que tinham tanta expectativa, agora eles estão o quê? Sem chão, perdidos, uma dor no coração, sem saber o que fazer. E então, Jesus ressuscita, aleluia, e a ressurreição do terceiro dia acontece. Jesus ressuscita, queridos, mas coisas precisam ser colocadas em ordem. O capítulo 1 começa, o versículo 1 e 2, não só o momento em que Lucas está dizendo os propósitos, por que ele escreveu essa carta, o que aconteceu, como ele está mostrando o cenário aqui, do que Jesus estava fazendo antes de que ele subisse ao céu. Ele fala do Espírito Santo instruindo, e depois de Jesus aparecer, ensinar e dar provas incontestáveis de que ele estava vivo. Então Jesus vem para novamente fortalecer a fé deles. E ele finaliza o texto do versículo de número 3, dizendo que ele apareceu por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Então a primeira coisa que eu gostaria que você nessa noite, que nós saiamos daqui planejando a nossa vida, programando a nossa vida, planejando 2023, é em cima da certeza de que não há dores, não há derrotas e não há perdas que possam parar o plano de Deus. Vamos tentar juntos? Eu vou falando e você vai repetindo comigo. Não há dores, não há derrotas, não há perdas que possam parar o plano de Deus. Vamos tentar todos juntos? Não há dores, não há derrotas e não há perdas que possam parar o plano de Deus. A ressurreição está dizendo isso, queridos. A ressurreição está dizendo que Ele tem poder sobre todas as coisas. O último inimigo que está sendo vencido é a morte. O Deus que você está cultuando aqui hoje é o Deus que venceu a morte. O último plano, o plano maquiavélico de Satanás é matar o Rei da Glória. Como homem, ele poderia ter êxito, mas quem estava ali num corpo humano era o Filho de Deus. Como homem, ele poderia morrer, mas como Filho de Deus, não. E ele ressuscita e está vivo e vivo para sempre, aleluia. A pergunta para nós aqui é: e daí? O que isso diz para mim e para você? O que esta informação nos diz? É apenas um grande momento lindo da história? Ou a gente baseia a nossa vida em cima disso? Você entende a diferença entre ter uma informação e colocar em prática essa informação? Saber que Jesus ressuscitou e venceu a morte, queridos, isso aqui é matéria de primeira série. A questão é que a gente precisa transformar essa matéria em algo prático. E você me perguntaria: como que eu faço isso? Olhe para o que você está vivendo. Olhe para as tuas dores, para os teus problemas, para os seus desafios. E responda para Deus como você está encarando tudo isso. Qual é a sua expectativa de futuro? Como é que está o seu ânimo? Como é que está a sua fé? Como é que você está? Como você está define como você enxerga a ressurreição. Se você enxerga a ressurreição como o Deus que é todo poderoso e é teu Pai, e o mesmo Deus que venceu a morte é teu Senhor e cuida de você, então tem alegria no teu coração, e você sabe que as dificuldades desta vida, elas não te vencerão, mas o vencedor é Jesus sobre todas as coisas. Aleluia.
Aleluia! Agora, queridos, se eu estou olhando para as derrotas, para as dores, para os problemas, e já não estou conseguindo nem congregar, nem orar direito, nem ter uma vida espiritual minimamente produtiva para o reino, provavelmente os problemas e as dores passaram acima do poder da ressurreição. Você precisa hoje dizer para os teus problemas: maior é o meu Deus. Eu não sei se alguém está enfrentando o problema da morte, mas provavelmente seu problema seja infinitamente menor do que a morte. E eu estou falando daquele que tem poder para vencer a morte, aleluia. E quando ele diz, eu tenho poder para vencer a morte, ele está dizendo assim, o teu problema é menor do que a morte. Se eu venço a morte, significa que eu tenho poder para resolver o teu problema, aleluia. Então, a primeira lição para a gente entrar em 2023, para viver aquilo que Deus tem para nós, queridos, é entender que não as dores, os problemas, as dificuldades, aquilo que enfrentamos, não para o plano de Deus, ele continua em execução. E digo mais, o plano de Deus continua em execução, indiferente de nós. Ele vai cumprir o seu plano, conosco ou sem nós, ele vai fazer o seu plano. É eu que preciso entender que eu estou dentro do plano, não quero sair do plano, e este plano é o motivo da minha vida, aleluia. Se assim você vive, queridos, então receba o poder da ressurreição aqui nessa noite. Jesus Cristo de Nazaré, Ele está aqui para gerar vida, Ele está aqui para gerar vitória, Ele está aqui para te encher de renovo, Ele está aqui para te encher de ânimo, Ele está aqui para te fortalecer, Ele está aqui para te dar vitória para a glória do nome dEle, aleluia. Ele é que nos abastece 24 horas por dia. Em primeiro lugar, queridos, nem dores, nem problemas, nenhuma outra situação vai parar o plano de Deus. O plano de Deus continua ativo e em ação, amém? Os discípulos entendiam isso tão claramente que Paulo escreve em Romanos capítulo 18 assim: porque para mim tenho por certo, isso não é uma dúvida, ele está dizendo, eu tenho uma coisa certa no meu coração, que as aflições deste tempo presente não se comparam, ou não podem ser comparadas, com a glória que em nós há de ser revelada. Esta é a compreensão de quem sabe de quem é. Você é do Senhor. As suas promessas em Deus se cumprirão. E elas nem são com finalidade nessa terra. Aqui Deus vai te abençoar. As promessas de Deus também estão aqui nessa terra, mas o final das promessas será naquele grande dia, quando a gente o encontrar e vê-lo face a face, e ele dizer, vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança a terra que está preparada desde a fundação dos séculos, aleluia. Este é o maior objetivo de um cristão. Em segundo lugar, queridos, quando ele está fazendo essa narrativa, ele finaliza dizendo que ele passou esses 40 dias falando acerca do quê? Do reino de Deus. Queridos, nós bem entendemos que estamos vivendo um dia onde as informações, elas fluem numa velocidade, e elas estão o tempo todo com pseudos novidades, né? O tempo todo tem uma novidade, tem uma coisa nova acontecendo, e se você abrir o YouTube, se for num jornal, se for, sei lá, no Instagram, sei lá, a rede que você quiser, tem alguma coisa nova de informação. E a gente parece que é alimentado de querer saber alguma coisa. A gente quer ver se aquilo é aquilo mesmo. A gente parece que
que gosta desse negócio de um furo, né, de reportagem, de uma coisa que ninguém viu ainda, que chegou em primeira mão para você. E a gente vai se enchendo dessas coisas. E no final a gente acaba vivendo uma vida, de acordo com aquilo que a gente se alimenta. Que vida é essa? É a preocupação, é o estresse, é a ansiedade, para alguns a depressão, para alguns o medo. O que é que faz? Esse monte de informação que chega. E aí Jesus sabe que eles naquele momento estão vivendo um pouco de tudo isso também. Jesus morreu, ressuscitou, o império daquele momento, porque Israel nesse momento, ele não é uma nação dona de si, a nação de Israel nesse momento, Roma está dominando sobre os israelitas nesse momento, então eles não têm domínio sobre aquilo, eles estão sendo dominados por um outro reino. Então tudo isso gera expectativas, medos e ansiedades e outras coisas. Então Jesus traz o remédio e o antídoto. E qual é? Primeiro, lembrar eles das promessas. Segundo, é deixar claro que ele está vivo, o poder da ressurreição. E em terceiro, deixar claro para eles as coisas acerca do reino de Deus. E se eu fosse fazer uma pergunta para mim e para você aqui nessa noite, o quanto nós temos nos informado das coisas do reino de Deus? O quanto as notícias do reino de Deus continuam, ou são, ou já foram no passado, uma questão de prioridade na nossa vida? Às vezes, queridos, a gente se enche de tanta coisa aí, mas tanta coisa, que o reino de Deus, ele não está no lugar que deveria estar. E você sabe qual é o lugar que o reino de Deus deveria estar? Mateus 6,33. Em primeiro lugar. Deveria ser primeiro lugar. Mas a gente, no nosso corre-corre, inverte o versículo Mateus 6,33. Lucas 17, 20 e 21 diz assim: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Opa, alguém entendeu lá, hein? Alguém entendeu? O reino de Deus está dentro de vós. E aí, o que tem dentro de você então? Essa é a pergunta. Que se o reino de Deus está dentro de nós, as coisas elas internalizam. Então, dependendo do que e como eu me alimento, naturalmente as coisas elas vão ser evidentes do lado de fora. Se eu me alimento o tempo todo de notícias ruins, de perigo, de vai dar ruim, ó, esse negócio aí não, sabe, o tempo todo, essas informações que geram somente dúvida e incerteza em nós, o que nós temos dentro de nós? Agora, porém, todavia, no entanto, quando Jesus, antes de subir, ele diz: eu vou subir, mas eu vou deixar o Espírito Santo, e ele estará em vocês, ele vos ensinará todas as coisas, ele vos ajudará em todas as coisas, e ele estará com vocês todos os dias. Jesus disse: eu vou, mas eu deixo outro, o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo está dentro de nós, e o reino está dentro de nós, e eu alimento isso, e eu me encho disso, e eu me preocupo com isso, e eu conheço isso, então, queridos, é só vitória. É só vitória. Não é essa vitória que todo mundo fala, é só vitória porque você recebeu uma cura, recebeu aí uma bênção, recebeu uma dádiva. Vitória, de fato, é a presença de Deus em nós. É comunhão com Deus, é intimidade com Deus, é sentir o Pai aqui junto. Porque se o Pai está junto, então a segurança vem a reboque. Agora, se de alguma forma eu me sinto distante do Pai, automaticamente a insegurança vem junto, o medo vem junto. Para vencer o medo, para vencer as incertezas, eu preciso me alimentar da palavra de Deus.
Eu preciso me alimentar das coisas de Deus, entender o plano de Deus, entender o reino de Deus, entender a vontade de Deus. Quanto mais eu entendo isso, eu vou entender que o que estão dizendo aí fora, que o fim será isso, e o fim será aquilo, e que isso vai destruir, e que aquilo vai destruir, a gente vai pela palavra perceber que é tudo mentira, a verdade está dentro da palavra. Existe um Deus que está no controle de todas as coisas, existe um Deus que te ama, existe um Deus que nos ama, existe um Deus que cuida de nós, existe um Deus que está escrevendo a história, existe um Deus que tem um plano traçado para mim e para a sua vida, e existe um Deus que quando Ele dá uma ordem, as coisas acontecem, um Deus que dá ordem a anjos que trabalham a nosso favor, um Deus que quer ter intimidade conosco, um Deus que espera a nossa oração, um Deus que está esperando a minha e a sua atitude para viver o reino, aleluia. Quando eu vou me aprofundando nisso, entendendo o que é o reino, eu vou fazendo com que esse reino, que através do Espírito Santo está dentro de nós, ele se manifeste. Porque a expressão do que nós lemos no capítulo 17 de Lucas, o reino não está exterior, ele não está lá fora, não tem que ficar procurando o reino. Tem gente que está por aí, queridos, sendo levado por doutrina de um lado para o outro, que está procurando o reino lá fora, em algum lugar. E o reino de Deus já se manifestou e está vivo, e o seu Espírito derramado em nossos corações. Então, queridos, o Espírito Santo é o Espírito de fortaleza e não de medo. À medida que eu me entrego ao medo, eu estou alimentando alguma outra coisa. Existe uma historinha, ou para nós pensarmos apenas, depois eu transformo isso em passagem bíblica, mas se conta de um sábio, eu não sei se é indiano, se é chinês, mas é um sábio, que ele faz uma pergunta: dentro de você, para exemplo, certo? Imagine que dentro de você existem dois cachorros nervosos, dois pitbull nervoso dentro de você. Um cachorro é do mal e o outro cachorro é do bem. Eles vão brigar, eles vão duelar, eles estão olhando um para o outro e a briga vai começar. Quem vai vencer essa batalha? Aquele que você alimenta. Se você alimenta o bem está forte. Quem você alimenta está forte. Quem você não alimenta está mais fraco. A Bíblia trata disso como carne e espírito, dizendo que a carne está sempre pronta e o espírito precisa ser alimentado. E como que a gente faz isso? Querendo e buscando as coisas de Deus. Reino de Deus, eu quero informação sobre reino de Deus, eu quero saber o que é reino de Deus, eu quero entender o reino de Deus, eu quero conhecer o reino de Deus. Ele vai vir no teu rádio, na tua porta, na tua casa? Não. Agora, o mundo, o reino do mundo, fica sentado no sofá da tua sala, que vai chegar para você lá. É ou não é? Você não precisa fazer nada, o mundo vem até você. Você está tentando fugir, ele está te cercando de tudo que é lado. Mas o reino de Deus não, você tem que ir atrás do reino de Deus. Você tem que falar: não, hoje eu vou para a igreja, porque eu vou ouvir uma palavra, vai ter uma oração, eu quero um louvor, eu preciso de algo. Tem que se mexer, se você não fizer, não vai ter jeito. Agora, para as coisas da carne, não precisa fazer nada, faz nada, fica sentado no sofá e a carne está se alimentando de incredulidade, de medo, de incerteza, de coisa errada o tempo todo. Do nada, querido, a tua mente está pensando em coisas que você fala assim: meu Deus, que pecado é esse que passou na minha mente agora? Mas começa a pegar aquele dia e fala assim: eu vou consagrar, eu vou jejuar, eu vou orar, e faz essas coisas constantemente, e você vai ver como o mal vai batendo em retirada, ele não tem espaço. Uma das grandes, a gente se pergunta muitas vezes, quais são os grandes motivos do jejum? Para que jejuar? Então o jejum ele tem muitas questões que eu não vou entrar nelas hoje, mas eu quero dizer pelo menos uma experiência pessoal. Para mim, uma das grandes questões do jejum é que ele te conecta ao reino de Deus. Quando você está em jejum, parece que você aguça o teu sensor espiritual. Você está mais preocupado em não fazer coisa errada.
Se está jejuando, pensa, não, hoje eu não vou ouvir esse negócio aí. Não, hoje eu não vou assistir esse negócio aí. Não, hoje, será que eu posso fazer isso daqui? Não, acho que hoje eu não posso fazer isso. Você parece que passa 24 horas, o tempo que você está de jejum, preocupado se você não está fazendo alguma outra coisa que vai, de alguma forma, afetar o teu jejum. Então ele serve para você, muitas vezes, começar a se conectar. Porque a gente vai se desconectando, queridos, e vai fazendo coisas automáticas no dia a dia, que a gente nem percebe que a gente está agindo só pela carne, só pela carne, só pela carne, só atendendo a demanda da carne, só atendendo os desejos da carne. E o jejum parece que ele faz essa integração, ele te liga novamente, você começa a ver pecado onde você não via. Rapaz, esse negócio aí, não, eu vou deixar de lado esse negócio aqui, uma coisinha boba. Eu lembro que um dia eu estava em jejum, e aí tem um grupo lá não lembro se era um grupo da empresa, alguma coisa, que às vezes eu fico até meio preocupado se quem é que está mandando alguma coisa naquele grupo. Então você tem que olhar e passar meio correndo dele, e às vezes eu até saio do grupo, porque os caras às vezes extrapolam. Como eles sabem que eu estou ali, eles não jogam nada demais. Mas como eu estava em jejum, e o grupo estava ali, eu falei, e eu vi as mensagens, falei, eu não vou nem olhar esse grupo, porque senão daqui a pouco eu me estresso, tem que falar alguma coisa lá naquele grupo, então eu nem olhei o grupo, para ver que mensagem que tinha. Uma coisa que, tipo assim, talvez no dia a dia eu não pensaria nisso, mas aquele momento que você está tirando para consagrar para Deus, que você não quer que alguma coisa do mundo atrapalhe esse momento. Então, reino de Deus, queridos, é você colocar o teu coração, é você estar trazendo para o teu dia a dia isso como prioridade. Então, algumas maneiras de a gente viver mais isso é jejuando, orando, lendo a Bíblia, congregando. Nós temos aí duas maneiras maravilhosas de congregar como igreja e congregar como célula, evangelização e etc, e etc. Então, queridos, quando Jesus está orientando eles, está conectando eles com o reino, porque não dá para ter começo sem reino de Deus, o projeto não vai ser bom. Você pode tirar nota 10 em tudo, se o reino de Deus não está em primeiro lugar, esse projeto está fadado ao fracasso. Pode dar tudo certo, se a gente perde nessa área, queridos, a gente perdeu em tudo. É ou não é? Não há sucesso aonde o reino de Deus não ocupa o primeiro lugar. O sucesso não é esse que o mundo vende aí fora. O sucesso é aquele aonde Deus é Senhor da nossa vida, aleluia. Aonde nós o amamos acima de qualquer coisa. E aí o reino de Deus está começando em nós. Porque é através do amor que a gente vai se preocupar em o que é o reino, o que fazer para que esse reino aumente e entender esse reino cada dia mais. Então, se em primeiro lugar, entenda que nada pode atrapalhar o plano, em segundo lugar, o reino de Deus precisa estar no lugar devido, e o lugar do reino de Deus é primeiro lugar. Qual é o lugar do reino de Deus? Primeiro lugar. Em terceiro lugar, queridos, você vai ver que esse texto ele é recheado de Espírito Santo. No versículo 2, ele já está dizendo que o Espírito Santo fazia, e ele continua falando, no versículo de número 5, no versículo de número 4, o final, no versículo de número 8, novamente, e ele está enchendo do Espírito Santo. E aí você vê que no versículo 4, a parte final, a ordem é, não saiam de Jerusalém e esperem a promessa do Pai, que ele havia falado. Qual promessa era essa? Ele disse, João batizou com água, e eu, dentro de poucos dias, vou batizar vocês com o Espírito Santo. No versículo 8, ele reforça dizendo, vocês receberão poder para serem minhas testemunhas, e nós sabemos, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Então nós sabemos que isso acontece no capítulo 2. Então ele está aqui orientando que para começar aquilo tudo que foi feito, queridos, o tudo aqui é muito grande, tá? A gente levaria algum tempo só de falar de tudo. Jesus, quando vem à terra, e só nos 3 anos que ele esteve aqui, ele ressuscitou morto, ele abriu a vista aos cegos, ele fez paralítico andar, ele andou sobre as águas, ele multiplicou pão, mortos também foram ressuscitados, e etc, e etc, e etc. Esse tudo que aconteceu, que você fala, meu Deus, quem viu tudo isso está preparado para agora romper, para viver o melhor, para viver o extraordinário. Não.
O que vocês precisam para viver não são os milagres que vocês já receberam. O que vocês precisam para viver não são os impactos que vocês já receberam. Vocês precisam do Espírito Santo. Queridos, o que nós precisamos é o Espírito Santo. Você pode dizer isso nessa noite? Eu preciso do Espírito Santo. E nesta pauta, queridos, eu gostaria que você pensasse um pouco mais no Espírito Santo. O quanto no nosso planejamento de 2023, o Espírito Santo está em foco. Como é que está o planejamento 2023? Nós temos uma folhinha que a gente geralmente distribui no final do ano para você fazer o plano de 2020, do ano que vem, né? 2023, no caso, como ele é antes do final do ano. E você faz o planejamento do outro ano, ou se você pegar no começo do ano, você faz do ano. E aí, provavelmente ali a gente coloca muitas coisas, né? Como é que fica o Espírito Santo ali nessa pauta? Quanto a gente precisa e depende? Quando Jesus está dizendo, eu vou e deixarei outro, ele deixa claro, vocês precisam de alguém. Eu vou e não dá para vocês ficarem sozinhos. Não dá para ficar sozinho, queridos. Então não é na força do teu braço, não é na sua inteligência, não é na sua capacidade, é isso que ele está dizendo. E o ser humano continua ainda errando na mesma tecla o tempo todo. A gente quer aceitar Jesus quando a gente estiver melhor. Você nunca vai melhorar por você mesmo. Por isso que Jesus veio, e por isso que Ele deixou o Espírito Santo. Se eu e você pudesse melhorar por nós mesmos, Jesus não viria à terra, e o Espírito Santo não precisaria estar aqui. Entender a ação do Espírito Santo me leva à necessidade prioritária do Espírito Santo. Não dá para planejar nada sem o Espírito Santo. E isso me leva a perguntas maiores e menores. Eu vou começar pelas menores. O quanto a gente já sabe ouvir o Espírito Santo. Será que a gente sabe ouvir o Espírito Santo, queridos? Então, o primeiro desafio, nós já falamos, vendemos inclusive alguns livros, trouxemos para vender alguns livros. Tem algumas pessoas que já leram esse livro, Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Esse livro é uma bênção. Se você não leu esse livro ainda, leia ele. E eu acredito que aquilo ali é o beabá inicial para começar a ouvir o Espírito Santo. Então, por exemplo, ele divide ali o homem naquilo que a gente já conhece. O homem em corpo, alma e espírito. Então, isso aí é básico para nós. O que talvez nos choca é entender que essas três vozes falam em nós o tempo todo. E a gente precisa distingui-las. E aí fica fácil a gente entender o seguinte: qual é a voz da carne? Que eram as coisas da carne. Qual é a voz da razão? A alma, a razão. A gente sabe, as coisas racionais. Qual é a voz do diabo? A gente já sabe. E qual é a voz do Espírito Santo? E às vezes a gente erra nessa matéria básica. Assuntos básicos, como assim, hoje eu estou querendo ir no culto. Ou quem sabe aquela vozinha dizendo, vai no culto hoje. Nós já temos pessoas hoje, em 2023, questionando a questão de vir à igreja. Queridos, toda vez que algo está convergindo para as coisas de Deus, não é a tua carne, não é o teu racional e também não é o diabo. Então quem que é? É o Espírito Santo. Eu preciso aceitar a Jesus. É a tua carne que quer isso? É o diabo que quer isso? É o Espírito Santo dizendo, chegou o momento, chegou a hora, toma uma decisão, vamos começar uma nova vida. Aí a pessoa, eu tive uma vontade, mas eu deixei, eu acho que não está na hora ainda, eu estou esperando um momento, que história é essa? Então a gente já erra nas coisas básicas do dia a dia. Deu aquela vontade de orar. Você acha que quem é que, essa vontade de orar veio da onde? Da tua carne? Do diabo? Claro que não, é o Espírito Santo. A sede de ouvir a palavra, a sede de você se alimentar da palavra, a vontade de jejuar, a vontade de viver algo novo na presença de Deus, a vontade de ser usado por Deus, a vontade de entrar no ministério, a vontade de ajudar alguém, de abençoar alguém, de orar por alguém, é o Espírito Santo, queridos. Eu acho que eu já contei essa experiência, mas vou contar para vocês. Porque quando eu estou falando para vocês, eu estou na escola, tá? Eu não sou mestre. Eu estou junto com vocês aqui também.
Tanto é que, na maioria das orações, quando eu oro aqui, eu falo assim, vou orar com vocês, não só por vocês, porque eu também preciso dessa oração, porque a palavra é dele, a autoridade é dele, o poder é dele, quem fala aqui é ele, a glória é dele, amém? Eu estava indo para a escola dominical, na nossa última sala de EBD do ano, que a classe aqui ela tem período, por exemplo, ela deve voltar agora em fevereiro, algumas classes, você se inscreve em alguma classe, para aqueles que não estão familiarizados, e depois, semestralmente, acaba aquele curso. E o meu curso estava terminando, era a última aula. E aí eu cheguei um pouco mais cedo, falei, vou tomar um café ali na panificadora. Fui lá, tomei um café, e aí vim que era lá no Embeleze, não tem espaço mais aqui na igreja, né, as salas estão todas completas, era lá no Embeleze. Eu estou vindo no Embeleze, a mais ou menos uns 300, 400 metros, quando eu estou vindo assim, eu vi uma pessoa, esses moradores de rua, né, e eu vindo assim, ele mais ou menos aqui assim, eu pensando assim, puxa, se eu tivesse visto ele antes, eu teria pego um café, um pãozinho e trazido para ele, mas agora não dá, né, agora eu tenho que ir para lá. Então, você vê a insensibilidade da gente? Quem foi que me deu essa vontade de fazer alguma coisa para ajudar aquela pessoa que estava ali? Mas está tudo bem, fica tranquilo que Deus tem os seus jeitos. E peguei e fui. Eu não dei 10 passos, irmãos, quando eu passei ele. Fui mais ou menos até aqui. Quando eu cheguei até ali mais ou menos, eu falei, cadê minha revista da escola dominical? Cadê meu livro? Esqueci na panificadora. Entenderam? Já pegaram o final da história? Já pegaram o final da história? Aí eu tive tempo de voltar para buscar o livro. Já que eu estou buscando o livro, é lógico que eu acabei fazendo aquilo que eu diria, se eu tivesse visto, eu faria. Então Deus falou, então lembra que o teu livro está lá. E voltei lá e Deus acabou me dando o privilégio de poder ajudar aquela pessoa. Nessas coisas simples do dia a dia, o Espírito Santo está falando conosco, queridos. Tem umas 2 experiências que eu esqueci agora, mas coisas assim, sabe, de detalhes do dia a dia, que você mal pensa com Deus e faz uma oração e de repente é respondido. A gente precisa aguçar os nossos ouvidos e a nossa compreensão para o Espírito Santo, porque Ele não quer ser algo que você invoca a Ele no momento de dificuldade. Ele quer ser um com você o dia todo, 24 horas, e se revelar mais e mais a nós, ao ponto de a gente entender quando é Ele que está falando e nos movendo e agindo através de nós, aleluia. Mas às vezes a gente fica, não, acho que não é eu não, acho que isso aí é para o pastor, acho que isso aí é Ministério de Missões, isso aí é para o fulano, isso aí é para o ciclano, e Deus falando, é com você, a oportunidade que eu estou colocando na sua frente é com você. Então, em primeiro lugar, queridos, nada vai atrapalhar o plano. Em segundo lugar, o reino de Deus precisa estar no lugar, em primeiro lugar, e em terceiro lugar, o Espírito Santo é o que eu preciso para organizar a minha vida. Mais do que qualquer outra coisa, é você e o Espírito Santo sendo um, eu e o Espírito Santo sendo um. Precisamos orar mais antes de planejar, e precisamos submeter à vontade de Deus os nossos planos. Se Deus quiser, vai ser do jeito de Deus, é isso que o Senhor quer, quando o Senhor quer, de que jeito o Senhor quer, me ensina, Espírito Santo, aleluia. Essa é uma das minhas petições de 2023, mais intimidade e mais de aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. E para finalizar, vamos se colocar em pé, como diz o pastor Luciano Subirá, para dar a impressão de que está acabando. Para finalizar, queridos, quando a gente olha para o texto, a gente vai perceber uma coisa. Do versículo 5, quando ele diz, pois João batizou com água e vocês serão batizados com o Espírito Santo, olha os discípulos o que dizem para Jesus, olha isso aqui. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Olha a resposta de Jesus, não lhes compete saber os tempos. Você sabe por que essa palavra dura de Jesus para eles? E entende qual é a pergunta deles? Até, queridos, o momento da ressurreição, e eu vou até mais além, até o momento do Pentecostes, a compreensão deles de reino de Deus ainda estava atrelado a um reino humano.
há um reino daquela cadeira onde o rei está lá sentado, aonde ele tem soldados, armas, e ele vence as batalhas, e o reino vai alcançando o seu domínio, o seu poder o bélico, a sua grandeza. Essa era a cabeça deles. Eles pensavam num reino à semelhança de Davi, que Davi, quando ele assumiu o reino, ele conquistou todas as terras, ao ponto das terras não quererem mais guerra com Israel. Israel era o grande vitorioso. Aí vem Salomão, vence as batalhas que faltavam, e no tempo de Salomão houve paz. O reino de Israel estava estabelecido no reino de Davi e no reino de Salomão. Esse é o reino que eles estão sonhando. Hoje, quando a gente fala de reino, eu acho que a gente sabe o que é o reino hoje, né? Se não souber, coma da palavra de Deus. Mas naquela época, eles estão pensando em soldado, em espada, eles estão pensando em muro, eles estão pensando em palácio, eles estão pensando em cadeira. Ele diz, nesse tempo, ele está dizendo, olha, vocês foram batizados na água e agora vão receber o Espírito Santo. Pô, eles já viram Jesus morrer e ressuscitar, já entenderam que a coisa é espiritual. Não, ele diz, nesse tempo que o reino de Israel vai ser estabelecido. E aí, queridos, a gente poderia tirar muitas lições, mas a última lição que eu quero para nós aqui nessa noite, que o Espírito Santo me leva para essa noite, nós precisamos ampliar a nossa visão. Nós precisamos ampliar a nossa visão. Qual que é a visão? Qual que é a visão dos discípulos? O Senhor vai restaurar Israel, essa é a visão. É uma grande visão para a época? É uma grande visão. Por quê? Porque eles estão ali como um reino sem identidade. Porque agora quem reina sobre eles é Roma. Então nem o reino deles eles têm. Eles são escravos. Naquele momento não é uma escravatura como alguns anos atrás. Porque eles são tributados, fazem os seus trabalhos, mas o maior jugo que eles têm, o maior peso que eles têm é do tributo. E eles não têm governo, eles não têm lei, eles não têm direitos. Tudo isso vem de Roma. Diferente do que tinha naquela época dos escravos. Então eles têm eles têm um país, mas não têm um país. Mas eles são roubados do seu país, eles não têm o seu país de fato. Então, para eles retornar isso para um país que tem promessas de Deus, como nação de Deus, o povo que vai dominar a terra, o povo que Deus luta as suas guerras, o povo que vai ser cabeça e não vai ser cauda, eles têm promessas gigantescas. E estão reduzidos ao quê? A um povo que está subjugado. Então, para eles falar, o Senhor vai restaurar Israel, é uma grande coisa, é ou não é? Para eles até impensável. Como que a gente vai vencer Roma? Roma é muito grande, mas se Deus for fazer, vai acontecer. E Deus amplia a visão. E diz para eles, não compete a vocês saber os tempos. E no versículo 8 diz, mas vocês receberão poder, quando vier o Espírito Santo. E aí ele revela ou reforça o plano, dizendo, e vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, e até os confins da terra, aleluia. Você entendeu, irmão? Pegou a visão? Pegou a visão? Nós somos imediatistas, e nós pensamos muito no nosso umbigo. Deus está olhando para o mundo todo, e está preocupado com todas as pessoas. Deus não discrimina, Deus não faz acepção de pessoas. O plano de Deus é global, é para todas as pessoas. Se eles estão preocupados com Israel, Deus está preocupado com toda a terra. Se eles estão preocupados com aquele momento, Deus está preocupado com as próximas gerações. Talvez você está hoje olhando para a sua vida e preocupado com problemas que você tem hoje. Saiba de uma coisa, Deus está construindo a sua história de uma maneira que Ele vai impactar as próximas gerações suas. Seus netos, seus bisnetos, seus trinetos, seus não sei quantos netos outros mais. Eles serão alcançados pelo que Deus está fazendo hoje na sua vida. Deus não está olhando apenas para um momento, Deus está escrevendo história. Deus não está preocupado com uma vitória, Deus está preocupado com a tua plena vitória. Deus não está preocupado com apenas um sucesso,
Mas Deus está preocupado com a tua carreira, que você termine ela dizendo: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a fé, aleluia. Isso é uma história de vitória. Vamos orar, queridos? Venha para frente, vamos orar juntos. Como eu disse, orar juntos. Acho que é um brinco que tem aqui, amor. Anel, acho que não é. Vamos orar juntos, queridos. A primeira oração, a primeira parte dessa oração, eu quero que em cima daquilo que foi orado, você feche seus olhos agora, faça um exame de consciência, tente ouvir o Espírito Santo. Qual é o projeto do Espírito Santo para a sua vida em 2023? O que o Espírito Santo quer de você? Não é o que a igreja quer, não é o que o pastor quer. O que o Espírito Santo está tocando, fazendo ferver aí no seu coração? É ano de você trabalhar mais, orar mais, ler mais, se envolver mais, viver um chamado que já faz tempo. Poxa, quanto tempo, hein? O Espírito Santo dizendo aqui: quanto tempo, hein? Passa ano e vai ano e você diz que é esse ano. Conversa com Ele agora, ouça agora Ele. Sinta o Espírito Santo. Sinta o Espírito falando com você. Abra o coração e deixe Ele falar, sem reserva nenhuma. Que não tenha nada agora te aprisionando, te prendendo, mas dê liberdade para o Espírito Santo. Dê liberdade para Ele. Tudo começa por uma vida organizada, onde o reino de Deus está em primeiro lugar. Se o reino de Deus está em primeiro lugar, através do Espírito Santo, Ele vai revelar o reino dEle para o seu coração. Vai ampliar a sua visão. E além daquilo que você planejou, muito além daquilo que você planejou, é o que Ele fará na sua vida. Ainda com seus olhos fechados, escute o que eu vou te dizer. Não existe plano, por mais perfeito que seja, que se compare com o plano de Deus. Você pode ter uma mente fértil e maravilhosa, mas os teus planos são ínfimos perto do que Deus tem planejado para a sua vida e para a minha vida. Não se compara, não tenha medo, não tenha medo, pode se entregar, porque este tem planos bons de fato. Os meus e os teus planos, por melhor que sejam, nós precisamos tomar cuidado, porque o final nem sempre é bom, mas o de Deus pode se jogar de braço aberto, pode se lançar de braço aberto. Deu certo, vai dar certo, não tem como dar errado. É o melhor, é incomparavelmente melhor, incomparavelmente melhor, incomparavelmente melhor. Deixa Deus colocar as coisas no lugar, coloca as coisas no devido lugar, e o planejamento vai dar certo. Fez o seu propósito, entendeu a voz do Espírito Santo. Agora eu quero fazer esta oração com você. Essa oração é do quê? Celebração. Então eu quero que você já comece a encher o teu coração de alegria. Sinta Deus te respondendo, sinta o sim de Deus aqui nessa noite. Sinta Deus dizendo aqui para você: eu estou nesse negócio. Eu estou nesse negócio. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Não temas. Sinta agora Deus falando para você. Deus olhando você no olho e dizendo: estamos juntos. Não se preocupe, porque nós estamos juntos. Vai ser eu e você. 2023 é o nosso ano. Sinta. Em cima desse sentimento, eu quero que você agora tire o seu momento de adoração. Levante as suas mãos aos céus e diga glória a Deus, diga aleluia, diga bendito é o teu nome, diga eu te amo. Só diga palavras de exaltação. Você não precisa pedir nada agora, só precisa adorar. Adore já o que você colherá em 2023. A colheita será abundante, a colheita será grandiosa, porque Ele está junto. A fonte é contigo, a fonte é contigo, a fonte
fonte é contigo, a fonte de todas as coisas, Ele é contigo. Receba, Senhor, a glória da tua igreja, receba a adoração neste lugar. Nós celebramos ao teu nome, nós bendizemos o teu nome, nós exaltamos o teu nome, nós engrandecemos o teu nome, nós glorificamos o teu nome, e nós dizemos que te amamos, Senhor. Tu és o nosso Deus, e Deus de tudo que somos, e Deus de tudo que temos, e queremos, Senhor, aqui nesta noite, te agradecer pelos milagres de 2023, pelas portas abertas de 2023, pela vida ministerial que vai florescer, que vai frutificar, que será poderosa em 2023, pelo que faremos para a glória do teu nome, pelo que o Senhor nos usará em 2023, já podemos sentir o teu Espírito confirmando orações aqui neste lugar, o teu Espírito dizendo amém neste lugar. Este é um ano de renovo, este é um ano de avivamento, este é um ano de vida espiritual comprometida, este é um ano de compromisso, este é um ano de fidelidade, este é um ano de santidade, esse é um ano de comunhão, esse é um ano de intimidade, esse é um ano de quero Deus, quero mais de Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero mais de Deus, e será abundante, e será, Senhor, que de maneira tal abundante que vai transbordar para outros e outros e outros e outros. Muitos serão em nosso tempo impactados, mas outros além da nossa geração estarão vivendo o que nós, Senhor, estamos recebendo e transmitindo e jorrando, Pai. Isso inundará além do hoje e além do agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu abençoo, eu profetizo em nome de Jesus. Vamos finalizar, queridos. Tá bom esse ambiente, né? Aleluia. Não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo, mas Ele está na casa. Eu quero fazer uma oração, e o Senhor está me convidando a fazer um convite especialíssimo aqui nessa noite. E tudo aquilo que já foi ministrado, tudo aquilo que já foi dito, quero, junto com essa oração final, orar por pessoas que querem fazer um compromisso maior com Deus em 2023. E simbolizando isso, eu quero que você chegue bem perto do altar, você que quer um compromisso maior com Deus em 2023. Encosta o máximo possível no altar. Então, simbolizando aqui que você quer chegar mais perto de Deus. Esse é o ano de chegar mais perto de Deus. Mais perto, mais de Deus, mais de Deus. Mais de Deus, isso. O altar agora simboliza Deus. Então, simbolizando Deus, chega perto. Quero mais de Deus, mais de Deus. Mais de Deus, mais. Todos que estão aqui temos alguém aqui que está voltando para Jesus, ou reconciliando com Jesus, ou aceitando Jesus. Se temos, dá um sinal com a sua mão. Eu acredito que são todos da casa, e até onde eu sei, todos estão com a vida em dia com Jesus. Isso mesmo? Se tiver alguém que não, aí você me avisa que eu oro especialmente por você. Então agora, na sua proximidade com Deus, eu não vou te ensinar a você orar, e nem falar o que você tem que orar. O Espírito Santo está fazendo isso agora. Faça a sua oração com Deus. Enquanto o violão toca ali, é você e Deus. Só você e Deus. Recebe-se. Recebe. Esse é o ano, em nome de Jesus. O romper para o novo. O romper para o que o Senhor planejou. Em nome de Jesus. É o desejo do nosso coração. É o desejo, Senhor, do
ardem aqui nessa noite. Derrama-se. Espírito Santo, confirma. Espírito Santo, recebe. Espírito Santo. Esse, com toda certeza, é o maior pedido. O maior. Este, Senhor, com certeza é o melhor desejo. Com certeza esta é a melhor parte, Senhor. Com certeza, Senhor, não há nada que se compare a isso. Por isso, Senhor, nós aqui com sede e com uma chama que não pode ser apagada, dizemos mais, muito mais da Tua presença, muito mais de Ti. Sim, é isso que queremos em 2023, Senhor. Este ano é o ano para romper, e não só para 2023, mas cremos que o 2023 é o começo de outros anos, para o louvor e para a glória do Teu nome, Pai. Recebe, Senhor, recebe e derrama do Teu Espírito. Espírito Santo, eu te peço, Senhor, aquilo que lemos aqui, e receberão o poder do Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. É esse poder que eu peço aqui agora em cada um de nós. Derrama deste poder do Espírito Santo, e seremos Tuas testemunhas como nunca fomos. Mais do Teu Espírito e da Tua glória e da Tua graça. Mais do Teu Espírito, da Tua glória e da Tua graça. Muito mais, Senhor, em nome de Jesus. Este será um ano, Pai, aonde viveremos o que nunca vivemos, experimentaremos o que nunca experimentamos antes, muito mais e além, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reinem e habitem em cada coração. Quem concorda e acredita diz: Deus te abençoe em Cristo Jesus. Cumprimente seu irmão, diga para ele: esse é o ano da sua vida. Ouvirei testemunhos teus. Diga para o seu irmão: eu ouvirei testemunhos seus esse ano. Eu ouvirei testemunhos seus este ano, em nome de Jesus. Eu ouvirei testemunhos seus este ano, em nome de Jesus. Eu ouvirei muito.